Então, por que e como acontece a dormência, né? Como acontece o mecanismo de dormência nas sementes? Então, a essência de se desvendar esses mecanismos da dormência, ela está na capacidade aí da gente distinguir a causa e o efeito. Então, para a gente entender o mecanismo, a gente precisa entender causa e efeito do que está acontecendo. Então, diversas teorias, né, têm sido estudadas para explicar esse mecanismo da dormência nas sementes, né? Entretanto, apesar de existir peculiaridades para diferentes espécies, né, apesar disso, né, é difícil, então o fato de ser específico a germinação para cada espécie, né, então é difícil de você estar generalizando as causas de uma maneira geral da dormência. Mas nós podemos classificar ela aí em dois tipos, né? A princípio, nós podemos classificar ela como uma dormência que é a dormência, eu vou colocar aqui, é a dormência endógena, né? Vou explicar. O que seria a dormência endógena? De dentro para fora. Tá? Essa seria aí a endógena. E existe aí a dormência exógena. O que é a exógena? A exógena seria de fora, né, para dentro. Então vamos falar sobre a dormência, primeiramente sobre a dormência endógena. A dormência endógena, que ela é de dentro para fora. Então essa dormência, primeiramente, a dormência ela é determinada geneticamente, né? Ou seja, geneticamente é que vai determinar o que vai acontecer ali, né? Os gatilhos ali, as ações para ela ficarem dormente ou não. Mas é instalada na fase, essa questão, né, genética é instalada na fase de maturação, logo na fase de maturação das sementes, ainda na planta-mãe. Quando ela sofre algum estresse, né, que faça entender, quando essa semente ela sofre estresse, que faça ela entender que ela aí pode estar ameaçada, né? Então esse processo de tá fazendo com que ela se torne aí ameaçada, né, ela faz com que ela crie um mecanismo de bloqueio, né, nessas sementes. O que seria esse mecanismo de bloqueio, né? Então, esse mecanismo de bloqueio é relacionado ao próprio embrião, né? Que é o quê? A presença, por exemplo, de inibidores químicos, tá? E um desbalanço hormonal. Mas veja que eu estou falando que tudo isso vai acontecer, então aqui, né, de dentro da semente, né? Vai acontecer, todos esses processos vão acontecer aqui dentro, né? Então vão acontecer aí substâncias inibidoras aí para tá causando esse bloqueio que a gente diz. Então essa dormência dessas sementes elas seriam controladas por essas substâncias reguladoras, né, de crescimento. E aí a gente tem essas substâncias, né, que são os fitohormônios aí da planta. Por exemplo, nós temos as giberelinas, né? Quem conhece as giberelinas, né, que são essas como se fossem nossos hormônios, só que é o hormônio da planta. Então ela é responsável, né, uma liberação dessa substância na semente que faz com que ela cresça, né, se desenvolva. E existem os inibidores, né, teriam aí a função aí de impedir essa germinação, que é no caso então as citocininas, né? Então, enquanto nós temos as giberelinas, que estariam aí, essas substâncias promovendo o desenvolvimento da semente, nós temos o inibidor, por exemplo, a citocinina, que ela teria uma ação aí de anulação desse efeito, ou seja, seria uma substância inibidora, e que não permite aí, interrompe o processo de germinação. Então a dormência ela resultaria então não apenas num excesso de inibição, né? Apesar de ter esse excesso de inibidores, mas não é só isso. Ela também poderia ser a ausência da giberelina, tá? Então eu vou até colocar aqui esses dois hormônios para ficar
mais claro de entender, né? Então nós temos, como eu disse, né, as giberelinas, que são aí promotoras aí do crescimento, né, das sementes, do desenvolvimento da semente, e temos aí também aí que vai inibir, né, que são as citocianinas. Bom, essa é uma questão das substâncias, né, substâncias aí. Existe um outro fator que é devido que vai criar esse bloqueio, né, que é devido à incapacidade do embrião dele superar barreiras físicas, né, ou barreiras mecânicas, né, representadas aí pelos tecidos que envolvem. Então nós temos aqui a semente, né, então enquanto eu disse que existe aqui substâncias que inibem, existe também aqui, né, a possibilidade de existir algumas barreiras que acontecem aqui na semente, né, que vai aí tanto físicas, né, mecânicas, né, pode estar causando esse processo aí, né, de bloqueio. Outro processo de bloqueio, outra causa do bloqueio pode estar acontecendo, é que esse embrião, né, essa semente, ela pode aí ter um desenvolvimento não completo, né? Então isso acontece. Então ela precisaria aí necessitaria de estar passando por um período de maturação, né, de continuar esse processo após a dispersão da semente ou da colheita, né? Ou seja, é um embrião, né, fisiologicamente imaturo, né? Então, no processo de maturação da semente, esse embrião ele não está totalmente aí formado ainda. Então, é necessário aí, né, então você ter umas condições favoráveis para continuar esse desenvolvimento. Então, todo esse processo, como eu disse, é considerado aí endógeno. Então, está acontecendo aí dentro, né, da semente de uma maneira geral. Por quê? Então, nesse processo, mesmo quando ela encontra em condições favoráveis, como eu disse, quando acontece algum desses bloqueios, mesmo estando aí em condições favoráveis de temperatura, umidade, luz, oxigênio, ela não vai desenvolver, né? Ela está aí nesse processo de dormência. Então, agora nós podemos passar aqui para exógena, ou exógena, né? Então, a dormência exógena, ela é, como eu disse, de fora para dentro. E o que seria isso, né? Por exemplo, existem alguns problemas, né, na parte de tegumentação, né, na parte dos órgãos florais da planta. Então, nesse caso, é possível você observa, né, casos de problemas na semente também, né, que não é possível aí, tá? Por exemplo, você não consegue entrar o oxigênio, não consegue entrar a água, né, existe algum impedimento, né, que a água não consegue entrar o oxigênio, né, não consegue fazer com que haja essa dilatação da semente, porque a dilatação da semente, quando entra a água, né, então existe um processo de fora para dentro, né, e acontece aí com presença de substâncias inibidoras, né, então enquanto aqui as substâncias inibidoras vêm de dentro do desenvolvimento do embrião, né, aqui essas substâncias inibidoras vêm de fora, né, então e que aí geralmente vem da planta e vai até a semente.